Salve, salve, meu povo! Caramba, eu acho que quando, eu acho que quando eu aprender a fazer edição, essas coisas, vai ficar muito engraçado. Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Feriado passou, terça-feira com cara de segunda-feira. E como prometido, né, nós vamos falar desse livro aqui, ó. História de Canções, Tom Jobim, de Wagner Homem e Luiz Roberto Oliveira. É um livro bem interessante porque conta a história, né, das músicas do Tom Jobim, dos álbuns, né, e automaticamente conta a história também da vida dele, né, como se fosse uma biografia do Tom Jobim a partir das suas músicas. E além disso, né, além de conhecer um pouco mais sobre a história, né, de um dos maiores maestros, né, talvez depois do Heitor Villa-Lobos seja o maior, né, ao lado, né, do Heitor Villa-Lobos, né, um dos maiores maestros, né. Na verdade, né, Carlos Gomes, né, Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim, né, os três, né, maiores maestros, né, de todos os tempos, né, da nossa música brasileira, né. O Tom Jobim, né, carioca, né, ele que teve um destaque muito grande, né, principalmente a partir da década de 50, né, com a Bossa Nova, quando ele, juntamente com Vinícius Moraes, Carlinhos Lira e tantos outros, né, renovaram a música brasileira, né, a batida da música, né, com João Gilberto. E o livro traz muito disso, né? Tem as letras, né, das canções e conta um pouco da sua história, como ela foi feita, né, as parcerias, né, que o Tom Jobim teve ao longo do tempo. Além do Vinícius Moraes, ele fez parcerias, né, com o Chico Buarque, com o Edu Lobo, né, com o Newton Mendonça, né, que foi talvez antes do Vinícius Moraes, foi um parceiro bem constante, né, do Tom Jobim, né? O livro até conta que o Vinícius Moraes ele era muito ciumento na questão da parceria, né? Ele queria o Tom Jobim, ou Tomzinho, né, como ele chamava, ali perto, né, sempre escrevendo canções. Mas, né, o Newton Mendonça também ajudou muito, né, várias músicas do Tom Jobim, né, um pouquinho antes da Bossa Nova. Mas o Newton Mendonça morreu cedo, né, em 1960. Inclusive, eu até comprei um perfil, um livrinho, né, que vendia nas bancas de jornal, falando do Newton Mendonça, né, do talento dele, né, morreu precoce, né, mas ajudou ele, o Newton Mendonça, né, antes do Tom Jobim, esteve muito presente, né, na vida musical do Tom Jobim. Outra coisa interessante do livro, eu falo por experiência própria, né? Que é bacana você ler tendo o celular do lado. Porque com essas novas tecnologias que nós temos hoje, né, com as plataformas digitais, às vezes você não encontra, né, no Spotify ou em outra plataforma, então você procura no YouTube. Então, praticamente todas as músicas você que o livro fala, né, você pode ouvir na hora, né? Antigamente, né, você não tinha tanto acesso a isso, né? Eu lembro que eu li a biografia do Noel Rosa, que o João Máximo escreveu, e eu fiz isso, né? Não tinha todas as músicas, né, que estavam lá, que eram citadas na biografia, mas boa parte das músicas que o Noel Rosa, né, fez com o Lamartine Barber, por exemplo, né, a maioria estava no YouTube, né? E pelo que eu olhei, né, principalmente no Spotify, né, na página do Tom Jobim no Spotify, acho que tem tudo ali, né? E os álbuns também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente lia como tal o álbum que a gente estava ouvindo foi produzido, né, a gente também poderia ouvir a música, música de qualidade, né? Então é bacana isso, né? A gente saber aproveitar as tecnologias, né, a serviço, né, da leitura, da compreensão daquilo que a gente está lendo, né? E isso é fabuloso, né? Porque a gente pode muito bem ter acesso, porque como, né, as músicas, né, do Tom Jobim, né, as mais conhecidas, né, as mais os clássicos, né, da década de 40, 50, às vezes década de 60, né, então muitas acabaram se perdendo ou não teve tanta não teve tanta tiragem, né, a gravadora
não fez tantas cópias, né, e acabou está na mão de colecionador ou né, está em algum lugar, né, perdido. Mas então com essas plataformas digitais a gente tem acesso a isso. Né? Por exemplo, eu quando o Tom Jobim morreu em 1994, eu tinha 11 anos, né? Então eu não tinha ouvido, né, nada do Tom Jobim, só depois, né, que eu fui conhecer mais a sua obra. E esse livro é muito bom também para quem quer conhecer mais a obra do Tom Jobim. Né? Eu já tinha ouvido falar de uma biografia do Tom Jobim que o Sérgio Cabral, o pai, né, do governador, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, escreveu sobre o Tom Jobim. Não li, mas eu quero ler. Inclusive o livro cita muito isso, né? O Sérgio Cabral, que era um jornalista, né, um dos importantes nomes, né, da nossa cultura, né, do década de 60, 70, né? Ele, ele também foi muito próximo do Tom Jobim. Né? E uma coisa interessante que eu não sabia é que o Tom Jobim chegou até mesmo a ser preso pela ditadura. É porque com, né, o endurecimento da ditadura, com os militares cada vez mais cerceando a oposição, e com a cultura não foi diferente, né? Quem participasse ou ousasse assinar qualquer manifesto contrário à repressão era visto como inimigo pelo governo. E teve um dos festivais internacionais da canção, que a Rede Globo organizou, no finalzinho dos anos 60, os artistas resolveram fazer um boicote, né, como uma forma de protesto, né, perante a arbitrariedade, né, da ditadura. E o Tom Jobim, né, que ia participar do festival, né, ele assinou também um manifesto em que os artistas criticavam a ditadura. E o Tom Jobim, né, ele teve que comparecer ao DOPS lá no Rio de Janeiro, né, para se explicar, né, ele teve que falar, né, o porquê, né, da sua participação, ou seja, eu até postei um story ontem, né, sobre isso daí, né, a ditadura é um porre, sabe, é uma encheção de saco, né. Tom Jobim também ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, inclusive Frank Sinatra, né, dividiu um álbum com ele, né, e o livro mostra isso muito bem. Né, até engraçada a forma como aconteceu o contato entre o Tom Jobim e o Frank Sinatra. Né, telefonaram dos Estados Unidos para o Tom Jobim, né, em 1962. Nessa época a Bossa Nova já era muito famosa nos Estados Unidos, inclusive vários artistas da Bossa Nova, inclusive o Tom Jobim, estiveram por lá, né, no famoso show do Carnegie Hall. E Bossa Nova foi um estouro, né? Vendeu milhões de discos, né? Garoto de Ipanema, né? Até hoje, né? É a segunda canção mais executada no mundo, perdendo só para Yesterday, né? Dos Beatles. Inclusive o Tom Jobim ele tinha um humor bem refinado, né? Ele dizia assim, pô, é claro que eles vão ganhar, né? Você quer colocar quatro, né? Que eram os Beatles contra dois, eu e o Vinícius, né? Aí não dá, é lógico que eles estão em primeiro lugar, né? E também, né, alguns álbuns da Bossa Nova, né, que foram lançados nos Estados Unidos, ficaram muito bem colocados nas paradas de sucesso. Então a Bossa Nova ela teve uma grande aceitação nos Estados Unidos. Não é à toa, né, que o Sérgio Mendes, né, que era um músico, né, de primeira, né, da Bossa Nova, ele foi nessa excursão lá para os Estados Unidos, né, participar do show do Carnegie Hall, e ele ficou por lá. Ele participou do programa do Tom Jones, as músicas, né, ele fez várias versões, né, inclusive músicas do Tom Jobim, né, lá nos Estados Unidos. Ele tem uma versão muito massa de The Fool on the Hill dos Beatles. Então, assim, a bossa nova estourou lá nos Estados Unidos. E o Frank Sinatra, né, ele, né, também querendo, né, como se diz, pegar o bonde, né, do sucesso, ele, né, seus assessores, né, telefonaram lá para casa do Tom Jobim no Rio de Janeiro e ele não estava em casa. Né, ele estava lá no bar, acho que é Bar do Veloso, se eu não me engano, que hoje chama Garota de Ipanema. E a mulher dele deu o telefone do bar, e eu acho que algum garçom atendeu e falou Tom, ó, tem um cara aqui falando estranho, quer falar com você. E o Tom Jobim atendeu o telefone e ali mesmo já, né, estabeleceu, né, os primeiros contatos para o encontro com Frank Sinatra. Né. Inclusive até virou até um especial de TV, inclusive no YouTube tem os dois cantando e é lindo de ver, né?
o Frank Sinatra junto com o Tom Jobim, né? Dois gênios da música da nossa história, né? E os dois fumando, né? Isso aqui é engraçado. Inclusive tem até um disco do Tom Jobim que a capa é ele fumando um cigarro, né? Porque a gente pensa assim, pô, o cara vive da música, né? Não é somente instrumentista, ele canta. Né? Hoje em dia há todo um cuidado na preparação com a voz. E naquela época os caras fumavam, tanto no estúdio como nos shows. Né? Era um hábito. Né? Eu acredito assim, se você não fumasse, né? Quem era você? Né? Então é muito bonito a gente ver isso. Né? Inclusive durante o governo Juscelino Kubitschek, né, eu acredito que muita gente deve ter imaginado que finalmente o Brasil ia virar um país de primeiro mundo, né? Porque nós tínhamos a construção de Brasília, a industrialização acelerando, né, com a indústria, né, de automobilística, de eletrodoméstico, né, economia indo bem, é, Bossa Nova, Brasil campeão mundial, Marta Rocha, né, sendo ovacionada lá fora, Éder Joffre, Maria Esther Bueno, que inclusive falei dela num Pílula da História. Né? Então, assim, o Brasil está vindo muito bem na virada da década de 50 para a década de 60. Né? E a Bossa Nova foi junto. Né? E, inclusive, o Juscelino Kubitschek ele convidou o Tom Jobim e o Vinícius Moraes para irem até Brasília, né, as construções, onde estavam, né, as construções de Brasília, porque o Tom Jobim, o Juscelino queria que os dois fizessem, né, uma música, né, para Brasília. E eles foram lá, eles foram hospedar, ficaram, né, ali no Catetinho, né, o Palácio do Catetinho, ali perto do onde hoje é a cidade satélite do Gama. E eles ficaram impressionados ali com uma mata que fica existe até hoje ali atrás do Catetinho. E eles ficaram impressionados com a natureza, né? Ainda mais eles que viviam em Ipanema, né, praia, né, os morros, né, do Rio, chegar no Cerradão, né, e ver aquilo ali, eles devem ter ficado encantados. Né? Inclusive, aquela paisagem serviu até de inspiração, né, para o Tom Jobim compor a música Água de Beber. Né? Água de beber, camará. Né? Porque o Tom Jobim estava ali e ele perguntou para um dos caras, né, que trabalhavam ali em Brasília, né, se podia beber aquela água. O trabalhador teria dito assim, essa aí é água de beber. E ficou, né, o Tom Jobim pegou isso e, né, colocou, né, na música. Inclusive o primeiro disco que Tom Jobim lançou nos Estados Unidos, né, tem essa música instrumental, linda demais, linda demais. Então, né, eu recomendo, né, esse livro, né, que eu diria que é uma biografia do Tom Jobim a partir das suas canções, né, que a gente vê o momento que o Brasil vivia, né, a gente acompanha que isso influenciou e muito, né, na trajetória, né. Enquanto o Brasil vivia momentos maravilhosos como o do Juscelino Kubitschek, né, e a bossa nova, né, produzindo a todo momento, nós vivemos também momentos, né, terríveis como na ditadura, em que o Tom Jobim teve que se explicar lá para os milicos, né, o porquê dele ter assinado um manifesto. Né. E, né, durante a década de 80 até 1994, né, que foi o ano da sua morte, o Tom Jobim ele manteve essa ligação com os Estados Unidos. Né? Ele estava direto lá. Inclusive ele morreu lá, né, nos Estados Unidos. Né? Isso aí eu lembro, né, da morte dele, da expectativa quanto à chegada do corpo dele para o Brasil. E o Tom Jobim ele gostava muito, né, de gravar lá nos Estados Unidos. Né? Às vezes ele não ficava satisfeito com a gravação aqui no Brasil, ele ia para lá, né, poder gravar suas canções. Né? Então eu recomendo demais esse livro aqui, ó, Tom Jobim, História das Canções, de Wagner Homem e Luiz Roberto Oliveira. Caramba, já vai dar 15 minutos. É porque o governo de Juscelino Kubitschek, Bossa Nova, não tem jeito a gente gravar em 5, 6 minutos. É coisa boa demais. Né? Então, quem tiver a oportunidade de comprar, eu vou deixar a foto do livro, né, na abertura aqui do vídeo. É muito bonito, certinho? Então aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!